Crianças, estamos iniciando, o capítulo 6 hoje, que é o combate à resistência à escravidão. E já coloquei o link, para estar respondendo as atividades da página 60 e 61. E agora a gente vai para o roteiro de estudo. A gente vai ler, esse pequeno texto, as relações entre senhores e escravos. Aqui é um pouquinho um resumo como era a vida dos escravos e essa relação que ele tinha com seus senhores. O trabalho dos escravizados de origem africana era utilizado nos canaviais, nos engenhos, na cozinha das casas do senhor e nas minas. Havia também os escravos de ganho, que trabalhavam como vendedores ambulantes ou prestadores de serviços. As mulheres escravizadas podiam fazer os mesmos serviços que os homens, ou trabalhavam como babás ou amas de leite, amamentando e cuidando dos filhos dos seus senhores. Além disso, os cativos poderiam ser alugados para trabalhar para outro senhor. Os escravizados também estavam sujeitos a castigos físicos. Os senhores consideravam os castigos necessários para manter a disciplina e a ordem. Esse tipo de punição era tido como justa e, de acordo com a mentalidade da época, ajudava a evitar fugas e rebeliões, além de ser usado como demonstração de poder do senhor sobre os cativos. As chicotadas ou chibatadas, o uso de corrente, de máscara e colar de ferro, a palmatória e as queimaduras com ferro em brasa, com água ou com óleo quente estava entre os castigos mais usados. O próprio governo português insistia na moderação dos castigos para não haver excessos. Afinal, os escravos eram propriedades e, se eles se machucassem ou morressem em decorrência dos castigos, seus senhores teriam prejuízo financeiro. Os escravizados sempre lutaram para mudar a situação a que foram forçados a aceitar. Muitos respondiam com fugas, suicídio e destruição dos bens e das propriedades dos seus senhores. Entre outras atitudes, os castigos e a opressão. Essas reações demonstravam a não aceitação dessa condição. No entanto, a vida dos escravizados a vida não se resumia somente ao trabalho e à submissão. Muitos deles, em seus dias de folga, trabalhavam para si mesmos. Dedicavam-se, por exemplo, ao plantio de pequenas roças, tanto para o consumo próprio quanto para a venda. Os escravos de ganho, por sua vez, após cumprir uma cota de ganho que era repassado para os seus senhores, poderiam ficar com a quantidade de dinheiro que excedesse a cota estabelecida. Assim, com muito trabalho, alguns escravos conseguiam juntar dinheiro para comprar a sua alforria, que era a sua liberdade. Então, crianças, nessas páginas 35 e 36 do roteiro de estudo, a gente viu um resumo até que a gente estudou também no capítulo 5. Isso? Então, eles trabalhavam, tanto na casa, como na fazenda, nas minas, na rua. Então, eles estavam em todos os lugares. Existiam os castigos, se eles desobedecessem de acordo com a regra. Isso? E os escravos, que trabalhavam na rua, eles conseguiam dinheiro e começavam a juntar para comprar a sua liberdade. Primeira questão. De forma geral, como eram as relações entre senhores e escravos? Como é, criança, que vocês consideravam essa relação? Era de amizade? Era de castigo, de tristeza, ou não tinha nenhuma relação? Vocês vão escrever como era essa relação entre os escravizados
e os seus senhores. Segunda questão. O que são castigos? Se necessário, procure a definição no dicionário. Vocês podem pesquisar no Google, né, que é na internet. Vocês podem, tiver um dicionário em casa, procura a palavra castigo e coloca a definição dessa palavra aqui. Terceira questão. Qual era a função dos castigos aplicados aos escravos, segundo a mentalidade da época? Aqui, né? Aqui nessa página 35, vinha dizendo, né, que os próprios senhores tinham uma mentalidade, né, que eles usavam para castigar. Por quê que eles usavam? Para demonstrar o quê? Eles estabeleciam o quê? Para que eles não fugissem, né? Vocês leiam novamente e respondam. O que significa ser um escravo de ganho? Que eram os escravos o quê? Os escravos de ganho aqui nesse último parágrafo. Os escravos de ganho, por sua vez, após cumprir uma cota de ganho, vocês lembram lá no capítulo anterior que eram os escravos? Eram os escravos, né, que vendiam produtos ambulantes, que saíam na rua para vender produtos. Aí um pouco de dinheiro era deles, a maioria era dos senhores. Como os escravos lutaram para mudar a situação a que foram forçados a aceitar? Como é que eles faziam, né, para que mudasse a situação? Olha aqui em cima, os escravos sempre lutaram para mudar a situação que foram forçados a aceitar. Ó, muitos respondiam com fuga, suicídio e destruição dos bens e das propriedades de seu senhor, entre outras atitudes, os castigos e a opressão. Essa relação demonstrava não aceitação dessa condição. Então, né, vocês releiam novamente aquele parágrafo e resuma e coloca aqui na questão 5. Então, essa é nossa aula de história.